Olá pessoal, aqui é o professor Bruno. Hoje nós vamos falar aí sobre reta numérica, tá? E intervalos numa reta real. Então, de modo bem prático e bem rápido para explicar aí uma reta numérica e expressar esses números nela, tá? Então, o primeiro passo você faz a reta e identifica o seu norte. O que vai ser o seu norte na reta numérica? O zero, tá? Porque a partir dele nós conseguimos definir os números positivos e os números negativos, certo? Então, do seu lado direito vai ficar os números positivos e do seu lado esquerdo ficará seus números negativos, tá? Sejam eles números decimais, racionais, quaisquer, você expressa, tá? Seguindo a ordem só do seu sinal. Se ele for positivo, do lado direito. Se ele for negativo, do lado esquerdo. Então, como aqui tá alguns exemplos, tipo meio, 1, raiz de 2, 2,5, enfim. Todos esses números aqui, eles são positivos, então eles são expressos desses lados da reta, do lado direito. Todos os números negativos, do lado esquerdo da reta. Aqui a gente vai usar um exemplo bem claro, para ficar bem claro, sobre os lados da reta, é quando a gente tem aquela expressão que a pessoa é um zero à esquerda, ou seja, que ela é uma pessoa que não tem muito acréscimo, né? Não tem muita serventia. Então isso aí seria nosso lado negativo, então é uma pessoa negativa. Então lembrando aí do zero à esquerda, a gente sabe que tudo que está à esquerda do zero é negativo, tá? Então isso daqui a gente consegue aí definir bem o que é uma reta, tá? Agora a gente vai para a próxima parte desse vídeo, que é intervalo na reta, tá? O que são intervalos? Então, intervalos na reta aí são representações aí de conjuntos, subconjuntos, que são expressos na reta de alguma forma, tá? Então, nós temos intervalo aberto e intervalo fechado, tá? Aqui alguns exemplos. Nesse caso aqui nós temos um intervalo entre 3 e 9 e esse intervalo é fechado. Como que eu sei que esse intervalo está fechado? Porque meu colchete aqui, ó, está para dentro, então ele está fechando os números. Como que expressa isso na reta, tá? Então, seguindo aí uma ordem crescente na reta, como se eu tivesse dois pontos, ponto 1 é 3 e o ponto 2 é 9, tá? Porque ele está crescendo, tá? Outra coisa também que vale ressaltar na reta numérica é que para o lado ela é uma reta crescente, tá? Uma reta numérica ela é uma reta crescente. Então, deixa eu voltar aqui, só para esclarecer isso. Então, do zero, ele sempre sobe, tá? E do zero aqui, ele também sempre vai subir aí cada vez mais para o negativo. Voltando. Então, o intervalo, quando ele é fechado, ele é expresso por essas bolinhas aqui fechadas, tá? E ele vai ser aqui um intervalo. Então, fechado, colchetes fechados entre eles e as bolinhas dentro da reta, elas também são fechadas, tá? Nesse segundo exemplo, nós temos o que aqui, ó? O intervalo aberto, tá? O intervalo aberto entre 2 e 7. Então, aberto é só a gente expressar por essas bolinhas aqui aberta, tá vendo? Ela não é preenchida total, como a do segundo intervalo, tá? Aqui temos também mais um exemplo de fechado, só para deixar claro. Então, se é fechado, bolinha fechada, 4 e 6. Nesse caso, um aberto e o outro fechado. Então, peraí. Deixa eu fazer aqui. Menos 2 e 3. Então, um aberto e o outro fechado. Aberto no menos 2 e fechado no 3. Desconsidere isso aqui, tá? Nesse caso aqui, nós vamos ter aqui intervalos que tendem ao infinito, tá? Então, aqui nós vamos ter um ponto que é o menos 1, fechado, mais infinito. O que significa quando nós temos mais infinito e menos infinito,
tá? Se ele é infinito, o intervalo aqui ele já vai ser aberto, tá? Então, tende a ser menos 1 fechado. E o infinito a gente não expressa em ponto, a gente só faz até o fim da reta, tá? Se nossa reta tem esse tamanho aí, cada um pode fazer um tamanho que é da reta, a gente expressa sem nenhum ponto. Por quê? Ele vai de um intervalo fechado, que é o menos 1, e não tem um final. Ele não tem uma coisa que limita ele, tá? Porque ele vai até o infinito. E no intervalo fechado aqui, nesse caso do negativo, tá? Ele vai do 3 ao negativo infinito, tá? Intervalo aberto, tá? Quando for negativo, a gente sempre tem que lembrar, né? Como lá eu expliquei na reta para vocês. Negativo, ele vai para o lado esquerdo. Positivo, ele vai para o lado direito, tá? O infinito tende a ir para o lado direito. É só isso aqui que nós temos intervalo. Lembrando que colchetes fechados, bolinha fechada. Colchete aberto, bolinha aberta, que é meu intervalo aberto. Então, sobre intervalos e retas numéricas, é isso que temos. Boa noite.